Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal. Compartilhe o canal, divulgue o canal, dê seu like, seu dislike após o vídeo. Não esqueçam de dar o like e deixe seus comentários a respeito do vídeo e não de outras questões ou de outros vídeos, mas, sobretudo, relativo ao conteúdo do vídeo ao qual vocês estão assistindo. Bom, hoje nós vamos tratar ou conversarmos sobre as semelhanças do Deus hebreu com o seu, dizer assim, o seu corego, né? O Deus El. Nós vamos ver muitos traços semelhantes entre o modo de ser e de agir do Deus hebreu, criado, né, logicamente pelos hebreus, e o Deus El dos cananeus. Bom, as semelhanças de Javé e El. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, ou Jeová, né? Nem há obras como as tuas. Quem entre os deuses é semelhante a ti, Jeová? Quem é semelhante a ti, glorioso em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Quem é semelhante a Jeová, nosso Deus? Quem tem o seu trono nas alturas? Pois quem lá no alto se pode comparar a Jeová? Quem entre os filhos de El é semelhante, entre os filhos de El, entre os filhos de Deus, é semelhante a Jeová? Vejam que Salmos 89, 6, ele diz que não há quem seja semelhante a Jeová entre os seus filhos. Aqui temos Deus, né? O termo Deus. Ou seja, ele não está negando a existência desses seres, certo? O salmista aqui, no Salmo 89, ele está dizendo que existem outros seres, certo? Que se chamam filhos de Deus. E afirma que estes filhos de Deus, eles não são semelhantes ao Deus Javé. Veja que ele diz que esses filhos de Deus estão lá no alto. Pois quem lá no alto se pode comparar a Jeová? Quem entre os filhos de Deus é semelhante a Jeová? Ou seja, esses filhos de Deus não se comparam a Jeová, certo? Nós vamos entender em profundidade todas essas questões, né? O que de fato o salmista queria dizer com estas palavras, ou pretendeu dizer, né, com estas palavras. Mas o ponto importante aqui é que lá nesse alto que ele chama, né, que devemos entender que seja os céus, né, não havia só o Deus Javé, certo? Existiam os filhos de Deus, que subentendem, né, vamos dizer assim, os cristãos, né, subentendem que os filhos de Deus esse Deus seria o Deus de Jeová, né, certo? Bom, será mesmo que o Deus dos hebreus era tão diferente e sublime assim? Já que ele disse que não tinha ninguém que se assemelhasse a ele, né? Será que é verdade isso? Será mesmo que só ele morava nas alturas, como ele afirmou? E só ele fazia maravilhas? Hoje veremos que o grande Yahvé não tinha quase nada de autêntico. Poderemos até dizer que Yahvé é apenas a imagem refletida do Deus El, se estivesse diante de um espelho. Diante de tão semelhança que nós vamos ver entre Javé e El, então, se o Deus El estivesse
diante de um espelho, ou no caso o Deus Javé, né, estivesse diante de um espelho, ele estaria vendo a imagem refletida não dele mesmo, mas sim do Deus El. Os deuses da montanha. Os deuses do passado sempre tiveram. Lembrando que esse assunto, acredito que vai dar uns três vídeos, viu? Nós vamos apresentar bastante argumentos com relação a essa questão. Bom, os deuses do passado sempre tiveram como suas moradas os céus. Todo deus que se prestava, ou que se prezava, tinha como lar os locais acima da morada dos homens. Como o topo das montanhas, a depender da posição em que se encontra um observador, vai parecer tocar os céus. Por causa disso, os primitivos povos achavam que elevados montes eram tipo uma ponte ou uma escada por onde os deuses desciam e se aproximavam dos mortais. As montanhas eram vistas como lugares sagrados, justamente porque nelas habitavam ou desciam os deuses. As deidades possuem lugar de culto em montanhas sagradas, e vários textos de Ugarit demonstram isso. El no monte Caes, Baal no monte Safon, Anat e Atarte no monte Imbe, etc. Os inimigos cósmicos geralmente não possuem montanhas sagradas, ou seja, os inimigos dos deuses, né? As montanhas apontam para um nível celestial, onde as divindades vivem. Tá vendo? As montanhas apontam para o nível celestial, onde as divindades vivem. O deus Mot, que é um dos filhos de Baal, é uma exceção à regra, pois para chegar à montanha na qual a deidade mora, os mensageiros dos deuses precisam levantar a montanha para descer ao submundo e encontrar Mote. E está essa fonte, né? Que corrobora essa questão. São várias fontes, né? Se vocês precisarem, vocês podem encontrar diversas fontes. Essa aqui corrobora a questão da morada dos deuses, né? Que todo deus dizia morar em montanhas. Justamente porque, como dissemos, as montanhas aparenta, né? Na perspectiva nossa, aparenta tocar os céus. Daí o imaginário dos primitivos acharem que os deuses moravam em montanhas. Sobre elas, os povos ficavam mais próximos dos deuses. Sobre elas quem? Sobre as montanhas. Não era por nada que nelas ofereciam-se os principais sacrifícios aos deuses. Vocês vão ver em diversos momentos os hebreus subindo montanhas para oferecer sacrifícios. O mais destacado dos patriarcas, o Abraão, o primeiro sacrifício que ele aparece ele fazendo é justamente de seu filho lá no monte, né? Moriá, ou seja, na montanha. Por quê? Porque era um lar que os deuses moravam. Era um lar que os deuses desciam de suas moradas celestiais, ficavam um pouco mais próximo dos mortais. Então, nada mais justo que um mortal se dirigisse aonde os deuses estavam, que era no topo das montanhas. Abraão, como bom idólatra, foi oferecer seu filho no alto da montanha. Igualzinho como mandava a praxe, né? O modo como o Abraão procedeu nessa questão é igualzinho à praxe da época, mostrando que os hebreus não tinham nada diferente daqueles povos. Não, não foi por nada também que os sumérios e babilônios que criaram protótipos de montanhas para adorarem seus deuses, eles criaram os famosos zigurates.
Os zigurates eram protótipos, uma imitação de montanhas, de montanha. Tudo para quê? Para prestar culto sagrado aos deuses. É sabido que no alto dos zigurates tinha um santuário, né? Onde se ofertava diversas divindades, sacrifícios e outras coisas lá para os deuses. Esses elevados monumentos eram verdadeiros santuários para os deuses. Em seu topo desciam os deuses e se conciliavam com os povos por meio de seus rituais sacrificiais. O sacrifício nada mais era que uma forma de comunhão com os deuses. Então, quando os primitivos, né, povos, ofereciam esse sacrifício aos deuses, um cabrito, um, uma vaca, um bode, um jegue, uma pombinha, e comiam, porque tinha sacrifícios que era comida. Eles entendiam, né, que eles comiam, e ali também os deuses também comiam, né? Porque o sacrifício era um ato de comunhão, de apaziguamento entre o Deus e a, o seu servo, né? O seu adorador. Então, os sacrifícios normalmente tinham essa pretensão, apaziguar os deuses, né? Porque os deuses sempre viviam zangados de algum modo, né? Uma vez ou outra, o mortal sempre fazia alguma coisa que estava desagradando esses deuses. Então, eles deviam ser, a todo tempo, apaziguados por meio de sacrifício. Você fazia o sacrifício, você entrava em paz com os deuses. Uma vítima sempre era oferecida, né? Que os deuses sempre só se saciavam ou aplacavam sua ira sempre por meio de sacrifícios em que havia sangue. Eles se alimentavam de vidas, né? E como nessas culturas primitivas, o sangue eles viam que era a vida, então os deuses deviam se alimentar de vida. Então, logo, só o sangue deveria ser dado, ou só quem deveria beber do sangue, né? Eram os deuses. Daí essa primitividade, ideia dos hebreus em não querer beber do sangue, né, desses sacrifícios. Só quem poderia beber dessa iguaria deliciosa que os deuses amavam eram eles. Porque o sangue era a vida, só que podia se dispor da vida ou comer, vamos dizer assim, a vida era um deus. Bom, os cananeus, por exemplo, acreditavam que seu deus El, que ora era representado por um touro, ora por um ancião, um velho, de cabelos grisalhos, possuidor de um capacete com 2 chifres, que morava na montanha sagrada. Deu uma pausa aqui, pessoal. Desculpe, eu dei uma pausa aqui porque o programa aqui, de vez em quando dá uma. Como eu já expliquei em outros vídeos, de vez em quando ele dá um pano aqui que fica engolindo o áudio, certo? Dando problema no áudio. Bom, aqui nós temos ETU, né? Salve, ó Pai, e o resto dos deuses. E salve, salve, ó El. Salve, ó El, o príncipe. Esse QTU aqui eu vou mostrar, viu, pessoal? O significado desse KTU, aliás. KTU. É um artefato arqueológico, certo? Bom, ela rogou ao touro El, o Deus da misericórdia. Ela suplica ao Criador das criaturas. Essa ela aqui está se referindo à deusa, certo? Era uma
a consorte de El. Ela rogou ao touro El, o Deus da misericórdia. Veja, na cultura cananeia, El era visto como um touro. Uma de suas representações era o touro, certo? O Deus da misericórdia. Ela suplica ao Criador das criaturas. Veja, e ele é chamado de o Deus da misericórdia. Todo Deus tem esses títulos, né? Deus da misericórdia, Deus todo-poderoso, Deus perdoador. Isso é praxe. Todo Deus tem isso. Os deuses egípcios eram chamados de deuses misericordiosos. Todo tipo de apetrechos que nós vimos sendo dados, atribuídos a Javé, no texto dos Hebreus, já eram dados há muito tempo, mesmo antes dos Hebreus escreverem essas bobagens, pelos deuses egípcios, pelos deuses sumérios, pelos deuses babilônios. Então, esses títulos não é nada exclusivo de Javé. É exclusivo lá porque o texto lá são dos Hebreus, né? O texto são dos Hebreus. Pô, suspirando, proferiu assim ao touro El. Veja a referência, touro El. Seu pai, El, o rei que criou ele. E aqui a ideia de criador, viu, pessoal? Veja que o Deus El, também ele tem o título de criador. Todo Deus, né, nós sabemos que todo Deus era criador. Eis, nosso Criador eterno. Eis, imutável, é Ele que nos formou. Vejam, novamente, um atributo, né, dado a este Deus El, muito similar ao que é dado ao, ao Deus hebreu, lá nas escrituras dos hebreus. Veja, nosso Criador é eterno, ou seja, a ideia de eternidade, da imortalidade dos deuses, coisa velha. Vinha desde os cananeus já diziam que seu Deus é o touro, era eterno. E que ele era o Criador, tá vendo? Ex, imutável. Veja, o Deus El era um Deus imutável, ele não muda, certo? Suas decisões são imutáveis. Seu caráter é imutável. É ele que nos formou. Veja, a ideia novamente, de um Deus criador, um Deus formador de todas as coisas. A mesma perspectiva dos deuses, vamos dizer assim, os deuses pagãos, é a mesma que nós vemos no Deus hebreu. Aqui temos a fonte, certo? O significado de Cateueste aqui, pessoal, certo? Pela Alphabet deve ser não, né? É, SC alemão, né? Certo? Relativo ao texto de Ugarit, certo? E a fonte, né?
é a fonte. Bom, os chifres, nessas representações, o deus El, né, no caso, aparece com chifres, né? Com 2 chifres. Os chifres nessas representações davam ao representado o status de ser divino ou de Deus. O Deus primitivo dos cananeus era chamado de Pai Supremo, Deus dos deuses, Ancião e Pai Touro, já que outros deuses chamavam ele de Pai, né? E mesmo Formador, de Criador. Então esses deuses se viam como sendo criados por esse Deus. Logo, ele era o Pai dos deuses, o Deus dos deuses. Ancião e Pai Touro. Conta a lenda cananita e mais tarde o deus El resolve ficar mais próximo de seu povo. Todo deus tinha seu povo, né? Predileto, né? Os egípcios. Os deuses egípcios tinham os egípcios. Os sumérios tinham. Os deuses sumérios tinham os sumérios. Os deuses babilônicos tinham como seu povo amado, preferido, os babilônios. Os deuses gregos tinham os gregos como seu povo preferido. Os deuses romanos tinham como povo preferido os próprios romanos, é óbvio, né? Não é Não seria diferente. O Deus hebreu tem como povo preferido quem? Os hebreus, né? Deus hebreu ia amar, por exemplo, os hititas, os cananeus, né, que eles colocam aqui no texto como sendo povos diferentes deles, né? Diziam, o Deus hebreu ia adorar esses povos? Não, tem que adorar o povo que o criou. Porque os deuses nada mais é que a expressão de seu povo, né? Observe o quanto a lenda de El é similar ao do Deus hebreu. Você lê os contos de El, é o mesmo que você está lendo os contos de Javé. Veremos essas referências diretamente no texto bíblico. Por exemplo, ancião velho, né, que nós vemos, é que o Deus El era chamado de um ancião, né, o velho. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos. E um ancião de dias, vejam, um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Aqui é uma referência do tal suposto profeta Daniel, se referindo ao Deus Yahvé. Ele chama o Deus Yahvé de ancião de dias, de um ancião de dias de cabelos, com cabelos de sua cabeça como pura lã. A lã é o quê? Branca, né? E seu trono era chamas de fogo. Todo deus que se prestava, né? Sentava no trono, né? Até porque os deuses era reflexo de quem? Dos reis. E todo rei tinha o quê? Uma coroa, que nada mais é que os chifres dos deuses, né? Que representava a dignidade e a sua realeza, bem como a sua divindade. Os reis tinham coroas. Tinham coroas. Os reis se sentavam sobre tronos. Os deuses tinham tudo isso, sentavam sobre trono, tinham chifres ou se diziam divinos, né? Era a representação perfeita de um deus terrestre. Eram os deuses. Pois, a questão aqui de cabelo branco, essa questão toda, sabemos que aqui é uma representação para dar a entender que esse Deus é um Deus de longa vida, né? Já viveu muito tempo. Ou seja, representa o que? A imortalidade do Deus, certo? Quando o texto que nós vimos lá de Baal, com cabelos brancos, cabelos grisalhos, né? O ancião, é essa ideia que o texto quer passar. Que esse Deus é um Deus de imortalidade, de vida eterna. Você já viveu muitos anos, por isso que está de cabeça branca. Mas não quer dizer que ele seja de fato um velho, certo? Mas que quer dar, passar a ideia de vida longa, certo? Vida perpétua. Touro. Vamos ver como é que a Bíblia
aparece chamando seu Deus de touro. Não se observa desastre em Jacó, nem se vê calamidade em Israel. Jeová, seu Deus, está com ele. Com quem? Com Jacó. E no meio dele se ouvem vivas ao seu rei. Deus que o tirou do Egito, Jacó aqui representa o povo, né, de Israel, certo? Não é necessariamente o Jacó, o personagem, mas sim aqui a ação, certo? E no meio dele se ouvem vivas ao seu Deus. Deus que o tirou do Egito, Jacó, né? Como repito, dando a entender aqui a questão da representação de Jacó como sendo o povo, a coletividade, o Israel por inteiro. É para ele como a glória de um boi selvagem. É para ele como a glória de um boi selvagem. Tem traduções que parecem, tem traduções que parecem o que dá a entender que esse boi selvagem seria o Israel, certo? E tem traduções que dá a entender que esse boi seria de fato o Deus hebreu, certo? Uma representação do Deus hebreu. Veja, Deus que o tirou do Egito é para ele como a glória de um boi selvagem, certo? Aqui, essa declaração foi feita pelo feiticeiro, né? O feiticeiro Balaão, aquele que tem um jegue falante. Então, ele foi chamado para amaldiçoar Israel, né? Mas, no final, diz a lenda que ele abençoou Israel, feiticeiro, Balaão. Então, o feiticeiro era bom, que todos, o texto dá a entender que todos, sempre quando queriam ir para a guerra, queriam amaldiçoar algum povo para que aquele povo perdesse, né? A guerra, isso que chamava Balaão, para Balaão amaldiçoar um outro povo em nome de Javé, de Jeová. Bom, habitando montes, montanhas. E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. O Deus hebreu, aqui na aparição aos israelitas, quando saem lá do suposto cativeiro egípcio, ou da sua condição de escravos, né? E vão lá para o Monte Sinai, diz que o Deus hebreu desce a montanha, começa a fazer aquele monte de papagaiada lá, né? Relâmpago e trovejo. Começou a relampejar, trovejar, e o monte balançar, e sair fumaça para tudo que é lado. E quando ele falava, aparecia mais uma buzina, né? De tão forte era o estrondo da sua voz. Ou seja, mostrando que o Deus Javé habitava ou descia montanhas. O próprio Moisés, quando ele diz, né, a lenda, né, quando Moisés, o Deus hebreu aparece para Moisés no Monte Sinai, aliás, no caso, né, a Bíblia, no caso, já mostra, né, que Moisés se encontra, o primeiro encontro de Moisés com o Deus hebreu é no monte. O Deus hebreu se encontra no monte, e a passagem diz que ninguém ia, ninguém ia para esse monte, porque acreditava-se que era um monte de Deus, um monte sagrado. José fala isso também. Ninguém usava chegar perto desse monte. Só Moisés que ousou chegar. E todos acreditavam que ali morava Deus. Já essa ideia primitiva de deuses morar em montes, coisa velha. Quem subirá ao monte de Jeová? E quem estará no seu santo lugar? Quem é o lugar? Qual é? Que lugar santo é o de Jeová? O monte é quem? Quem subirá ao monte? O monte de Jeová, um lugar santo. A montanha, né? Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Né? De novo, a ideia de montanha.
monte. Yahvé adorava o monte. Moisés se tornou pastor do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Quando ele estava conduzindo o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte do verdadeiro Deus. Horebe era o monte do verdadeiro Deus, do Deus Yahvé, para os hebreus, né? E para os midianitas não era. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E Jeová descendo sobre o monte Sinai. De novo, né, aquela ideia que nós dissemos no início. Os deuses, eles sempre desciam para se aproximar das pessoas, ou do seu povo, eles desciam sobre os montes. Por quê? Porque os montes eram o local onde era o ponto mais alto, né, da Terra, né? Então era o ponto que mais estava mais próximo dos deuses. Então é por esses montes ou montanhas que os deuses desciam. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião, certo? Sião é um monte, certo? A tal da Jerusalém, que ele está retratando como Salém, está sobre o Monte Sião, né? A tal do cidade de Jerusalém fica sobre o Monte Sião. Daí vocês verem muitas vezes Jerusalém sendo chamada de Sião, que é a cidade santa do Deus hebreu, né? Por quê? Porque ela está sobre o monte. E todo monte não é sagrado para esses deuses? Recordai-vos de vosso povo, que elegestes outrora, da tribo que resgatastes para a vossa possessão, da montanha de Sião, tá vendo? Eu havia falado inicialmente, a montanha de Sião, onde fizeste vossa morada, tá vendo? Vossa morada. A morada de Javé está na onde? No Monte Sião, na montanha de Sião. E como eu disse, ficava a cidade de Jerusalém. Bem, somente era chamado de Salém, Jebus, né? E era lá que o Deus hebreu dizia, né? Que era a cidade santa, né? Até o- os cristãos, né? Do primeiro século, quando vai fazer aquelas papagaiadas lá, toda, eles escrevem aquela papagaiada lá no livro de... O próprio Jesus, né? Nos evangelhos, chama Jerusalém da cidade santa. Então, quem escreveu lá o Apocalipse, né? Aquelas papagaiadas lá do Apocalipse, a referência lá chamando Jerusalém de cidade santa, cidade santa. Não é nada de santa, né? Bom, o termo altíssimo, por exemplo, pode ser extraído da palavra montanha. Montanhas são lugares elevados, como já falamos, lugares altos. Logo, quem lá morar se encontra numa posição elevada, alta, ou seja, será qualificado como sendo altíssimo. A expressão hebraica El Shaddai significa ao pé da letra El, Deus, Shaddai, montanha, certo? Ou seja, seria o Deus da montanha, ou o El da montanha. Montanha, monte, quer dizer Deus da montanha ou do monte, ou ainda em virtude do que fora dito acima, Deus Altíssimo, ou por última analogia, Deus Poderoso. O termo Altíssimo também nos revela a existência de outros deuses, pois ser Altíssimo acarreta se colocar em posição superior a outros. Dessa forma, o adjetivo Altíssimo pretende destacar um Deus em relação a outros, pessoal. Se diz altíssimo, é altíssimo em relação a quem? Tá entendendo?
Então, essa ideia de Deus Altíssimo, ela remete à ideia da existência de outros deuses. Está entendendo? Outra característica similar e vinculante do Deus El com Javé era que ambos possuíam filhos, isto é, Bene Elohim, ou os chamados filhos de Deus ou os filhos de deuses. Então, quando o escritor hebreu faz aquela papagaiada lá em relação à história lá de Abraão e Melquisedeque, e diz que Melquisedeque adorava o El Elyon, que é Deus Altíssimo, certo? Então, quando eles colocam ali essa historinha ali e diz que existe um tal de um Deus Altíssimo, ali nada mais é que a ideia do politeísmo existente entre os povos. A ideia de que o tal do Abraão adorava vários deuses, certo? Deus Altíssimo, como eu falei, nos remete à ideia de que esse Deus era maior que outros deuses, certo? É maior no sentido de poder, certo? Religião ugarítica, eu trago essa fonte aqui, certo? Para falar dessa questão da religião ugarítica. Acho que eu trago duas fontes. Vamos lá. A religião ugarítica estava centrada no deus chefe. Era um deus patriarcal, né? Elu, ou El, o pai da humanidade. O deus El dizia ter feito os homens, né? Então era o pai da humanidade. Criador da criação, igualzinho a Javé, né? Deve ter criado. A corte de El, ou Elu, era chamada de Elohim ou Elohim, deuses. Ou seja, a corte celeste, né? Corte de El é corte celeste, corte divina. Os mais importantes entre os principais deuses eram Haddad, o rei dos céus, Atirat ou Aserá, né? Familiar aos leitores da Bíblia, Ian, o mar, o deus do caos primordial, das tempestades, da destruição em massa, Mot, deus da morte. Outros deuses venerados em Ugarit eram Dagon, o grão, né? Tirosh, Oron, Rezef, deus o da cura, o artesão, Cotar, o ar, Cassis, hábil e esperto, Xará, desculpa, Shahar, amanhecer, Shalim, anoitecer. Os textos ugaríticos forneceram aos acadêmicos uma riqueza de informações sobre a religião dos cananitas e suas ligações com a religião dos antigos hititas. A religião de Ugarit e a religião da antiga Israel não eram a mesma, mas existiam algumas notáveis coincidências. Por exemplo, o nome da suprema autoridade divina em Ugarit era El, um dos nomes do Deus de Israel. Gênesis 33, 20. El era descrito como um Deus de idade avançada, com cabelos brancos, sentado em trono, né? Aquela mesma questão de Daniel, né? E o Deus hebreu nesse simbolismo todo, similar ao Deus El. No entanto, em Ugarit, El era o soberano, mas outro Deus administrava as coisas na terra por El, como seu vizir. O nome deste Deus era Baal, um nome muito familiar para qualquer um que tenha lido o Antigo Testamento. Em Ugarit, Baal era conhecido por diversos títulos: Rei dos Deuses, o Altíssimo, Príncipe Baal e o Cavaleiro das Nuvens. Todas essas referências você vê na Bíblia em relação a Javé. Javé é chamado de Altíssimo, Javé é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todos esses títulos, os deuses egípcios e os deuses babilônicos tinham, como Bel tinha esse mesmo título de rei dos deuses, Senhor dos Senhores.
Na Bíblia, a própria Bíblia chama Nabucodonosor de Rei dos Reis. Mas vejam, deuses são apenas criações humanas, certo? Essa fonte aqui é da Wikipédia, certo? E essa outra fonte agora que nós vamos falar vai retratar um pouco dessa fonte anterior, mostrando os níveis de importância dos deuses na cultura cananeia, sobretudo na de Ugarit. Nível 1, o deus ancião, o deus El, e sua esposa Asherah. Nível 2, e aqui estamos num panteão cananita, pessoal. No topo está quem? El e sua esposa Asherah. Os filhos divinos. Aí vem os filhos, numa família, como é? Quem que está lá no topo da árvore genealógica? Não são os pais? Então, os deuses, né, os criadores, né? Os primeiros são chamados de pai, né? Estaria no topo dessa árvore. Nossos pais não estão acima de nós, né? Então, veja que é sempre a relação dos deuses está ligada, ou a representatividade dos deuses está ligada ao lar. Então, nível 1, o deus ancião El e sua esposa Asherah. Todo bom pai tem que ter uma esposa, né? Então, todos esses povos viam os deuses com esposa, pessoal. Não existia essa ideia de um deus donzelo como Javé, sem mulher nenhuma, um deus donzelo. Embora ele disse, mais tarde ele inventa dizer que Israel e Samaria eram suas mulheres, né? Mas, na verdade, nós sabemos que isso aí é um truque do escritor para tirar a ideia de Asherah desse jogo, né? O que foi que os escritores fizeram? Os escritores monoteístas do Velho Testamento fizeram? Eles pegaram a ideia do feminino, que no caso na cultura cananeia era passar no caso, por diversas deusas, né? Que tinham várias deusas, mas sobretudo com relação ao deus principal, a Ashera, eles pegaram a ideia de deusa no feminino, eles transportaram para o texto dos hebreus como atributos da nação de Israel. Pegaram, passaram a chamar a cultura, desculpe, a nação de Israel, né, em especial a terra de Judá e Samaria, como as esposas de Javé. Por quê? Porque todos os deuses tinham esposas, pessoal, certo? Mas como eles estavam aqui trabalhando a ideia do monoteísmo, então essa esposa não podia ser, vamos dizer assim, real, uma deusa. Eles pegaram, transformaram essa questão dos deuses ter esposas dessa forma, né? Transportar os atributos, vamos dizer assim, de Asherah, né? Para a nação de Israel. E passaram a chamar a nação de Israel como a esposa de Javé. Entenderam a jogada? O que os escritores fizeram? E todo Deus tem esposa. Não existe isso de Deus donzelo. Por quê? Porque eles extraíam a ideia dos deuses a partir do lar. Entendeu? Numa família, como é que constitui uma família? Um homem e uma mulher. Por isso que eles imaginavam os deuses como tendo uma esposa, né? O macho e sua consorte. Entendeu? E numa família, o que é que tem? Além do pai e da esposa, tem quem? Os filhos. Daí eles levarem essa ideia que eles tinham do mundo físico, do nosso, para o mundo. Eles imaginavam que havia os deuses. Aí levavam tudo que eles viam aqui para lá. Os deuses tinham mulheres, os deuses tinham filhos, os deuses viviam em conflitos, porque toda família tem conflito. Os deuses sempre tinham um filho, um diabinho, vamos dizer assim, né? Que toda família tem a ovelha negra. Então, todas essas ideias do cotidiano humano, eles levavam para o mundo espiritual, o mundo em que habitavam as divindades, certo?
Por isso que os deuses estão irados, precisam ser apaziguados, essas coisas desse tipo, coisa do tipo. Os filhos divinos desse casal, né, era Atarte e Atar, Atar, a noite e a estrela da manhã, certo? Tapsu, o sol, Iar, Yarir, a lua, Shahar, a aurora, Shalim, crepúsculo, Reshef, Marte, pode ser Marte, né? Eles querem dizer aqui que essa interrogação que esse Deus aqui pode se referir ao planeta Marte, certo? Baal, Deus da tempestade, Ian, Deus do mar, Morte, Deus da morte, nós já vimos, né? Já falamos, como referência lá à Wikipédia. Anat, deusa da guerra, nível 3. Esses são os deuses do nível 2, né? Otar, War, Hatsis, deus artesão. Nível 4, trabalhadores divinos. São os deuses de menor categoria, né? Trabalhadores divinos, mensageiros, porteiros, servos. E aqui nós temos a fonte, certo? Eu não vou entrar em detalhes dessa questão aqui, desse panteão, porque eu fiz um vídeo e vou trabalhar essa questão aqui do panteão em profundidade, certo? Bom, o Deus El, assim como o Javé, de tempos em tempos se reunia em concílios ou em assembleia para tomar conselhos ou decidir questões com seus filhos, quem eram, que eram deuses, esses filhos, né? Que o Deus El se reunia para discutir, hora ele dava conselhos, hora ele recebia conselhos, né? Então, esses filhos eram deuses, né? Se eram filhos de El, eram deuses, né? Assim como os filhos de Javé eram deuses, não eram anjos, eram deuses, né? Essa ideia de anjos é tudo invenção do escritor hebreu, que ele queria desconstruir a ideia do politeísmo. Então, os deuses que aparecem no texto chamados de filhos de Deus, ou os filhos do verdadeiro Deus, é mentira, ela é tudo os filhos de Deus. Na verdade, são os filhos, são deuses. Se é filho de Javé, Javé não é um Deus? Então, os filhos do verdadeiro Deus é o quê? Deuses. Só que eles queriam desconstruir essa ideia de politeísmo, aí criaram essa ideia de que eram filhos de Deus e passaram a dar essa ideia de anjos, né? Mudaram a sistemática, passaram a chamar de anjos. Mas é tudo mentira. É uma tentativa de desconstruir o politeísmo que era patente na cultura dos hebreus. É bom que entendamos que as concepções que os povos tinham de seus deuses vinham do meio em que viviam, como nós já dissemos. Eles imaginavam esses deuses como um chefe tribal ou rei que possuía diversos filhos e sobre estes expedia ordens. Essa ideia básica, aqui eu trago a fonte, certo? Essa ideia básica familiar inclui o patriarca e sua esposa, como nós dissemos, né? Eles imaginavam os deuses a partir de suas famílias. Então, essa ideia básica familiar inclui o patriarca e sua esposa. Todo patriarca tinha uma esposa. O Deus principal era um patriarca, certo? Ele tinha que ter uma esposa. Seus filhos e familiares, assim como trabalhadores e escravos. Não é assim que se constitui, né? Uma família, né? Nós temos o pai, a mãe, os filhos, e aí temos os empregados, os servos da casa, né? Então, tudo isso eles entendiam e levavam para o mundo espiritual. A linguagem monárquica encontrada nos relatos envolvendo as divindades de Ugarit claramente reflete esta casa monárquica. Feio, essa fonte quer dizer o quê? Que a ideia do panteão ugarítico ele era fundamentado na casa monárquica, na casa do rei. O rei era um monarca, tinha sua esposa, tinha seus filhos, tinha seus servos, tá entendendo? Seus empregados.
os deuses da mesma forma. Aqui temos a fonte. Bom, as reuniões de Javé e seus deuses, que no Velho Testamento os escritores, para esconderem o primitivo politeísmo hebreu, passam a chamá-los de anjos ou filhos do verdadeiro Deus, é registrado em Jó. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. Veio também Satanás entre eles. Satanás, né, era um dos filhos de Javé, né? Veja, a ideia aqui, né? Que teve um certo dia lá, diz essa lenda aqui de Jó, né? Em que os filhos do verdadeiro Deus se reuniram. Para quê, pessoal? Estão entendendo? Ali havia deuses, pessoal. Essa historinha lá de filhos de Deus, que nós vemos essa expressão, né? Que e veio a ser o dia, ou coisa do tipo, né? Que os filhos do verdadeiro Deus se apresentaram perante ele, e no meio apareceu Satanás, essa história toda. Mas, na verdade, ali é uma reunião de deuses, pessoal. O Deus, no caso aqui, no monoteísmo aqui, eles passaram. Porque essas ideias eles extraíram de textos em que aparecia o Deus El, ou o Deus Baal, tá entendendo? Aí eles desconstruíram isso, colocaram o Deus Javé, né? E esses deuses, eles passaram a chamar de filhos de Deus, mas na realidade eram deuses, tá entendendo? Então essa historinha aqui de Jó, que nós sabemos que Jó é um conto primitivo vindo lá da Mesopotâmia, certo? O tal do servo sofredor. Lá, esse servo sofredor, que aqui eles chamam de Jó, certo? Ele fala dos seus infortúnios e dos sofrimentos que os deuses impuseram à sua pessoa, pessoal. Mas aqui no texto hebreu, eles desconstroem a presença dos deuses e chamam esses deuses de filhos de Deus. E por ignorância daqueles que não pesquisam, aí acham que de fato ali eram anjos, mas não eram anjos, eram deuses. Estão entendendo? Ou seja, essa historinha de dizer que os filhos de Deus foram lá, nada mais é, isso aí nada mais é que uma reunião de deuses. O Deus hebreu, nesse caso aqui, né, chamou seus filhos, os deuses, para bater um papo, né, para decidir uma questão que envolvia quem? O servo Jó. Um dia os anjos vieram apresentar-se perante Deus, e Satanás veio com eles. Essa versão aqui, nós vimos aqui a versão internacional, né? Chama de os filhos de Deus, né? Isso aqui diz que eram anjos, já chama de anjos já logo direto, né? Chama logo de anjos. Mas, para o bom entendedor, anjos são o quê? Anjos são filhos de Deus, são deuses, tá entendendo? Essa aí é Almeida corrigida. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram apresentar-se perante Jeová. E Satanás também foi no meio. Quem foi que chamou esses filhos, né? Diz que eles vieram de algum lugar e se apresentaram perante o tal Deus verdadeiro, certo? Aqui é a TNM, a tradução do mundo, né? Então, os filhos do verdadeiro Deus, os deuses se reuniram. Eles foram discutir uma questão, pessoal. Estão entendendo o que eu quero dizer? E assim como El se reunia de tempos em tempos para discutir questões com seus filhos deuses, o Deus Javé, na cultura hebreia, também fazia essas constantes reuniões entre seus filhos, que eles passaram a chamar de anjos, né? Na verdade eram deuses. Estão entendendo? Um dos exemplos dessas reuniões, nesses concílios sagrados ou divinos, é a historinha do Jó. Ali nada mais é que uma reunião dos deuses para discutir uma questão. Ainda encontramos essa mesma Assembleia de Deuses sob a presidência de um Deus Supremo, o Deus El, em Salmos 82. Preste bem atenção que eu vou destrinchar essa questão. Salmo 82, Salmo 82 e Deuteronômio 32. Vocês vão ver a jogada dos hebreus nessas duas passagens. Levante-se, Deus, levante-se,
Deus. No caso, El, né? Na Assembleia Divina, entre os deuses. Assembleia Divina, pessoal. Assembleia Divina. Uma Assembleia Divina, pessoal. Ou, por que Assembleia Divina? Assembleia de deuses. Estão entendendo? Por que Assembleia Divina? É por causa de um Deus só? Por causa de Javé? Não, é porque havia vários deuses, pessoal. É simples o entendimento das passagens. Assembleia Divina. Por quê? É porque tinha um Deus? O Deus Javé, por exemplo? Não. É porque tinha vários deuses. Daí a Assembleia ser divina. Assembleia Divina. No hebraico está lá, né? Assembleia de El, né? Assembleia de El. Assembleia de El é Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus é o quê? Assembleia Divina. Entre os deuses, Elohim. Levante-se, El, na Assembleia Divina, entre os deuses. Profere o seu julgamento. Profere o seu julgamento. Até quando julgareis iniquamente, favorecendo a causa dos ímpios? Defendei o oprimido e o órfão, fazei justiça ao humilde e ao pobre. Livrai o oprimido e o necessitado, tirai-o das garras dos ímpios. Que maravilha de justiça, né? O cristão olha aqui, fica maravilhado, coitado. Só que esses conceitos de justiça, de preocupação com o órfão, com a viúva, com o necessitado, isso não é coisa dos hebreus, pessoal. Vocês vão ver essas mesmas questões de preocupação com esses menos favorecidos em toda e qualquer cultura. Sumérios, vocês vão ver essa mesma preocupação. Na cultura egípcia lá dos deuses, também essa mesma preocupação com os mais fracos, mais oprimidos, mais injustiçados. Estão entendendo? Nada que os hebreus trouxeram ou nos apresentaram dentro dos seus escritos são exclusivos deles. Não tem nada exclusivo dos hebreus. É tudo reflexo de outras culturas. Eles não querem saber nem compreender. Andam nas trevas. Vacilam os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses, Elohim. Deuses é Elohim, né? Então, sois deuses. Sois todos filhos do Altíssimo. Vós, esses deuses aqui, ó, esses Elohim, são todos filhos do Altíssimo. Elion, né? O epíteto, Elion. Contudo, veja o que ele diz com relação a esses deuses. Ó. Contudo, morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe, caireis. Levantai-vos, Senhor, para julgar a terra, porque são vossas todas as nações. Aí aqui para enganar uns e outros, os cristãos, e também as traduções, né? Que tem umas traduções que são tendenciosas, então eles inventam que aqui eram juízes, né? Eram poderosos, referente a governantes terrestres, tudo mentira. Eram deuses mesmo. Tem nada de. E aí ainda que se diga, né? Essa ideia de que eram governantes. Mas por que o Elohim, muitas vezes, governantes ou alguém poderoso era retratado nos contos dos hebreus como Elohim? Porque esse pessoal importante, rei, esse pessoal, eram vistos como filhos de deuses. Daí eles serem, também no texto hebraico, serem retratados como Elohim. Por quê? Porque eles extraem essa ideia dos deuses, entendeu? E como esses reis eram vistos como filhos de deuses, eram seres divinos, eram filhos do divino, então nada mais justo que chamarmos eles de Elohim também. Estão entendendo? Mas, além disso, o fato é que não é nada de governantes aqui. Aqui são deuses. Veja que quando ele fala lá do Elohim, e como é que nós podemos provar, né, assim no texto, que de fato aqui são deuses? Porque aqui ele faz o contraste, pessoal, entre homens de fato e deuses. Veja o que ele diz aqui, olha. Sois deuses, ou seja, sois Elohim, sois todos filhos do Altíssimo. Contudo, mas embora vocês sejam filhos do Altíssimo,
morrereis como simples homens. Então ele faz o contraste entre os deuses e homens. E estes deuses, se não fizerem o que o tal do Elohim aqui, o maior, que no caso aqui é El, obedecer a El, se preocupar com os mais necessitados, e nós vamos ver daqui a pouco porque essa preocupação dos necessitados, oprimidos, essas questões todas. Então, se esses deuses não fizerem conforme a determinação de El, se preocupar com essas questões do, do mais oprimido e essas coisas assim, eles poderão morrer. Embora sejam deuses, eles poderão morrer como se mortais fossem, ou como homens fossem, tá vendo? Então aqui não pode ser mortais, aqui são deuses, tá entendendo? O contexto é o mais importante, pessoal, não importa o significado no hebraico, aí eles vão jogar, esses cristãos gostam de estar jogando com o conceito literal da palavra, né, para enganar as pessoas, mas o contexto, quando você analisa o contexto, acaba com eles, certo? Não adianta eles fazerem essa jogadinha de pura enganação, certo? O contexto desmente. Bom, Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá sua sentença. Aqui é uma outra versão, certo? Do Salmo 82. Veja, Deus toma o seu lugar, no caso aqui, esse Deus aqui é El, certo? Deus toma o seu lugar na reunião dos deuses e no meio deles dá sua sentença. Desculpem. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus. Veja, esse Deus aqui, ó, nesse concílio aqui, ou nessa reunião, veja aqui que aqui ele chamou de reunião dos deuses. Tá vendo? Reunião dos deuses. E na outra versão chamou de Assembleia Divina, certo? E no meio deles, ó, no meio dos deuses, esse Deus aqui dá a sua sentença. Esse Deus aqui se encontra, esse Deus aqui, ó, ele se encontra em posição superior, né, a esses deuses aqui, dentro desse concílio, dessa assembleia ou dessa reunião. E ele vai e profere sua sentença. Reis proferem sentença, né, decisões judiciais. Vocês precisam parar de julgar injustamente e de estar do lado dos maus, certo? Defendam os direitos dos pobres e dos órfãos. Sejam justos com os aflitos e os necessitados. E os necessitados. Socorram os humildes e os pobres e os salvem do poder dos maus. Vocês são ignorantes, não entendem nada, vocês vivem na escuridão. As bases da lei e da ordem na terra estão abaladas. Eu disse: vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Ah, agora me lembrei, né? Sim, o tal do Jesus, nós sabemos ali que Jesus não falou porcaria nenhuma. O cristão, que colocou as palavras de Jesus na boca dele, do personagem. Ele, em uma discussão lá com os fariseus e saduceus, ele faz referência a essa passagem dos Salmos, né? E diz que e faz a citação, né? De que vós sois deuses, né? Então, o tal do Jesus lá nos evangelhos ele cita essa passagem, certo? Porque os fariseus queriam apedrejar Jesus, porque Jesus diz que eu sou, né? O eu sou fazia referência ao Deus hebreu. Ou seja, Jesus estava como que dando status a ele de Deus, de um ser divino, certo? Aí os fariseus quiseram apedrejar Jesus porque ele, nessa questão aí, queria se igualar a Deus. Então, Jesus, para justificar, né, que não havia nada de errado nisso, aí ele pega e cita essa passagem, dando a entender que esses deuses eram pessoas, eram líderes, né? Assim como aqueles fariseus eram líderes. Então, o escritor lá que dá voz a Jesus, lá no Evangelho, passa essa ideia de que
os fariseus não poderiam estar estranhando de Jesus se chamar Deus, certo? Ou de se dizer divino, porque as próprias escrituras diziam que eles eram deuses, certo? Só que é mentira, que esses deuses aqui, né, são deuses mesmo, não governantes. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo, porém morrerão como os homens comuns morrerão como os homens comuns morrem. A vida de vocês acabará como a de qualquer príncipe. O, Também temos que entender uma coisa, pessoal. O Salmos 82, como nós já explicamos, ele traz a ideia dessa assembleia vamos dizer assim, nos céus, certo? Aí é um conselho de deuses. E na sistemática dos primitivos, então a forma como os governantes, os reis, eles reinavam, governavam ou tomavam decisões, eram similar aos deuses, tá entendendo? Então o Salmo 82 também, ele tenta trazer essa ideia para dentro da, do modo, né, de governar dos reis, certo? Eles deviam governar assim como os deuses, certo? Com justiça, com preocupação com os menos favorecidos, os pobres, os órfãos, certo? E as viúvas. Salmo 82, veja, Salmos 82, nota dessa versão aqui, certo? Certo. Comentários da versão Reina Vera, né? Que RV é Reina Vera. Veja o que, é que ele diz. Ele vai falar uma besteira aqui, se entrega e no final vai querer tentar passar a manteiga por cima, né? Vejam. Notas do capítulo 82. Ele faz referência, essa aqui é a nota do Salmo 82. Ah, observa, aquela explicaçãozinha, né, que eles sempre colocam em algumas versões lá embaixo. Veja. Notas do capítulo 82. Este salmo apresenta a Deus como um juiz que chama julgamento dos deuses das nações. Pagãs, tá vendo, pessoal? Veja o que é que ele diz, notas do capítulo 82. Este salmo apresenta a Deus como um juiz que chama julgamento dos deuses das nações pagãs, dos deuses das nações pagãs, e os reduz à impotência total. Bom, se esse Deus reúne esses deuses pagãos numa assembleia e os reduz a uma impotência total, esses deuses existem, certo? Esses deuses existem. Depois de havê-los declarado culpados de promover toda a classe de injustiças, por meio desta dramatização poética, adquire mais força expressiva a recriminação que o salmista dirige contra a injustiça e parcialidade dos juízes, severamente condenados aliás, pela lei e os profetas. Reunião dos deuses ou assembleia divina. Esta expressão reflete uma crença comum entre os cananeus, os quais representavam a seus deuses reunidos em concílio ou assembleia, sob a presidência de um Deus supremo. Aqui a supremacia lhe corresponde ao Deus de Israel, que julga e dita sentenças. Estão entendendo, pessoal? Esta mesma exortação se encontra frequentemente nos escritos proféticos. Aí temos as várias citações aqui, né? Vós são deuses, vós sois deuses, vós são deuses. Frase citada pelo Jesus em uma das suas polêmicas com os judeus, em João 10:34, como eu já falei. Os deuses das nações pagãs são entregues à morte por causa de sua injustiça. Mas a questão aqui, por mais que queira, né, trazer a ideia do Deus Javé, né, como sendo
o Deus Todo-Poderoso, pessoal, ele afirma que o Deus aqui, que eles querem dizer que é Javé, no Salmo 82, né, escrito dos judeus, né, lógico que seja Javé. Isso que causou, traz ou entrega os outros deuses pagãos à morte. Ou seja, os deuses existem. Com esta sugestiva imagem, o salmista quer pôr de relevo que Deus manifestou sua decisão irrevogável de fazer reinar a justiça na terra, a representação simbólica de um ser divino destronado e condenado à morte, ou condenado a morrer, encontra também no Ezequiel 28:11. É que lá fala da figura do que os crentes dizem que é o diabo, né? Ezequiel 28:11, né? Pensa que eu falo lá, inventaram a figura de Lúcifer lá, né? Estrela, né? Reluzente. Bom, entenderam, pessoal? Entendeu? Salmos 82 nos mostra claramente a ideia de concílios ou de conselhos, de reuniões divinas, que esse conceito vem da cultura cananeia, pelo menos a princípio, né? Ou se nós tomarmos essa relação, né? Hebreus e cananeus, né? Mas que essa ideia de concílios é antiga, né? Os sumérios tinham essa questão, né? Os deuses lá se reunirem. Ou seja, como falei, nada dentro da Bíblia posso dizer que seja algo autêntico, diferente, original, pessoal. É tudo cópia daquilo que já existia ao redor dos hebreus. Eles, quando criaram, vamos dizer assim, o seu monoteísmo, se inspiraram, buscaram as bases do seu monoteísmo na cultura politeísta, porque eles eram politeístas, certo? Aí vocês veem a semelhança do comportamento, a maneira de agir do Deus Javé, que os escritores queriam implantar como sendo o Deus único, o Deus verdadeiro. Ele vai buscar suas características lá dentro da cultura dos cananeus. Por quê? Porque esses hebreus eram politeístas, eles adoravam esses deuses da cultura cananeia. Porque já se sabe que os hebreus, na verdade, eram cananeus. Entendendo? Era vamos dizer assim, era um braço dos cananeus, um dos ramos, né? Dos cananeus. Então, nós estamos vendo a similitude, as semelhanças do Deus Javé com o Deus El. Como eu disse, outro, o profeta Miqueias viu em visão essa mesma Assembleia de Deuses. Como eu disse, né, o escritor hebreu ele vai tentar disfarçar, né? Mas quando você analisa o contexto e bem como a cultura que envolve tanto a dos hebreus como a dos cananeus, vocês vão ver que aqui é puro disfarce dos hebreus, né? Querendo enganar. E os hebreus, aquele que inventou essa papagaiada aqui do monoteísmo, né? Miqueias replicou: Ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele. Exército dos céus, pessoal. Exércitos do céu. Exércitos do céu. Vou repetir. Miqueias replicou: Ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono e todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. Veja, tinha um Deus, esse Miqueias descreveu,
Deus, né? No caso aqui eles chamam de Javé, certo? Sentado, e ao redor desse trono, ele diz que viu um exército dos céus, tanto à esquerda quanto à direita. Ele só viu um trono, veja, ele só viu um trono, sentado estava lá, o tal do Javé. Não viu nem três tronos, né? Como os cristãos trinitários acreditam que Jesus era Deus, que Deus era Espírito Santo e tal. Mas sempre só viu um trono, nunca viu três tronos, né? E diz que esse Deus é três em um, e são três personalidades distintas uma da outra, com três personalidades diferentes e distintas. Mas no céu, quando eles viam, só viam um trono. Interessante isso, né? Bom, Senhor sentado no seu trono e todo o seu exército dos céus. Por que exército, pessoal? Porque, como eu disse, esses povos, eles traziam a realidade, vamos dizer assim, terrestre para o mundo espiritual. Os deuses eram vistos como reis e os reis eram vistos como deuses. Todo rei vai ter exército. Logo, esse Deus imaginar aqui tem que ter exército, pessoal. Não sei para quê, né? Um Deus todo-poderoso vai ter um exército. Vai se defender de quem? Né? Ninguém poderá ameaçar um Deus todo-poderoso. Quem é esse imbecil que foi criado por esse Deus, que se diz que ele sabe, essa criatura que é criada por esse Deus, ele sabe que esse ser é todo-poderoso. Não tem ninguém igual a ele, ninguém pode ser igual a ele. E mais, sabe o começo e o fim das coisas. Ele vê tudo. Aí vem um imbecil e diz que existe um diabo que foi criado lá e que ameaçou a soberania desse Deus. Veja que idiotice. Veja que babaquice. Tem, vamos dizer assim, tem cérebro uma pessoa dessa. Imaginar que um ser que é criado por um outro, que se diz ser todo poderoso, que sempre existiu, tá? Que nunca vai ter fim, que sabe de tudo, que nada no universo lhe escapa. Aí diz que ele cria um anjo que diz que é da, da classe dos querubins, que não é nem da classe mais poderosa, né, nessa sistemática cristã, né? Porque os anjos são mentira, né? Mas nessa sistemática que eles criaram, né, de anjos, que na verdade eram deuses, existiam níveis desses anjos, os mais poderosos, os menos poderosos, né? Então, eram querubins, serafins, aí tronos, né? São Agostinho, né? Ele cria uma... Porque ele se baseia lá naqueles escritos lá de Enoque, né? Então, ele vai destrinchando essas categorias de anjos aí. E vem os querubins, os serafins, os tronos, os arcanjos e coisas desse tipo. Ou seja, o querubim era um dos anjos mais fracos que havia. Aí ele pergunta ao seu cristão, como é que um anjo da classe do querubim, que vocês dizem que o diabo era da classe do querubim, ia querer desafiar esse Deus? Se ele nem poderia desafiar nenhum um anjo da classe do serafim, que se existia o serafim, então todos os anjos da classe dos querubins eram inferiores. Então, se um anjo da classe do querubim não podia nem desafiar nem o serafim, ia querer desafiar o Deus Todo-Poderoso? Mas fala sério, isso é retardado. Você já viu algum prefeito querer desafiar o presidente? Você já viu isso? Toma juízo, rapaz. Acorda, você está sendo enganado. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe para que ele suba e pereça em Ramote de... chama de Galaade, né? Outras versões chamam de Gileade. Um disse uma coisa e o outro outra. Eu fiz um texto falando dessa questão, viu? Aqui tem um monte de truque aqui dos escritores. Então, um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. Ou seja, irei enganar, né? O Senhor perguntou: de que modo? Javé não sabia não, de que modo o anjo ia enganar. No caso eu falo aqui anjo, porque o texto aqui quer enganar o povo, dizendo que é anjo, né? Na verdade são deuses, né? O Javé vem e pergunta para um desses aqui espíritos, que nós vimos que o profeta disse que estava ali sentado e vários, o exército, né? Tinha exército do lado esquerdo, do lado direito, né? Exército de quê?
Aí a cultura monoteísta dos judeus querem dizer que são anjos, né? Assim como o cristão, né? O cristianismo quer pintar esses exércitos à direita e à esquerda desse Deus que está num trono como sendo anjos. Mas aí não são anjos, são deuses, né? Bom, então esse Deus aqui, que nós vamos entender como sendo Javé, perguntou a um desses espíritos, né, quem é que ia enganar Acabe, porque Javé, no caso aqui, queria matar Acabe, certo? Aqui vocês veem essa papagaiada aqui em 1 Reis, capítulo 22, 19 e 23. Então a intenção de Javé é que ele queria matar Acabe. Aí, mas para matar Acabe, o que é que tinha que acontecer? Acabe tinha de ir para a guerra, pessoal. Entendeu? Que onde é que normalmente os reis morriam? Ou morriam de doença, ou morriam em batalhas, no campo de batalha, né? Aí o Deus Javé queria arranjar um pretexto para que Acabe fosse para a guerra. Aí lá na guerra ele, né, ia batalhar e tal, e ia morrer. E Javé queria como queria. Eu fiz o texto, então não vou entrar muito em detalhe nessa questão. Mas a questão é, Javé queria matar Acabe. E para que Acabe morresse, Acabe tinha de ir para a guerra. Então, Javé, diz esse conto aqui, diz que se reuniu lá nesse concílio, né? E perguntou a um daqueles espíritos lá, né? Quem é que ia lá descer para enganar os profetas de Acabe, tá? Colocar mentira na boca dele e enganar Acabe e Acabe ir para a guerra. Uma papagaiada, eu vou explicar mais em detalhe lá. Mas a questão aqui que eu quero que vocês entendam é, aqui, nessa historinha aqui de Miqueias, Acabe e o rei Josafá, é que existe a ideia de concílio de deuses, certo? Que é retratado aqui no texto hebreu. Certo? Por quê? Porque eles tiraram essa ideia da cultura primitiva cananeia que imperava entre eles. Os deuses eram reis que sempre se reuniam em concílios para decidir questões da vida cotidiana dos mortais, ou mesmo deles. No livro de Jó, nós vemos o Deus Javé se reunindo lá para discutir uma questão lá com o diabo, né? Até mesmo apostar lá com o diabo a questão da fidelidade de Jó. E aqueles filhos de Deus nada mais é que são anjos. Aqui, no livro de 1 Reis, nós vimos aqui o profeta Miqueias falando do mesmo concílio de deuses e um Deus supremo no meio deles. Agora, por que El e por conseguinte Iavé tinha que se reunir, tinham, né? Aliás, tinham que se reunir com seus filhos, deuses. Por quê, pessoal? Porque eu já disse, na verdade já dei a resposta, né? Mas vou entrar em detalhes com base em Deuteronômio 32:8, certo? Então, repito. Agora, por que El e por conseguinte Javé, retratado aí no texto hebreu, tinham que se reunir com seus filhos, esses filhos sendo deuses? Para quê, né? Para que esses deuses queriam essas reuniões com esses filhos? Por quê? Por que dessa reunião? Eu vou dar uma parada aqui, pessoal, para que o vídeo não fique grande, muito grande, né? E nós vamos dar continuidade a essa questão aqui que ficou para analisarmos. Porque os deuses, El, bem como Javé, se reunia de tempos em tempos com seus filhos, os filhos de Deus. Até a próxima, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal, comentem e não esqueça de dar o like. Até a próxima.